Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui na Klabin para conversar um pouquinho com vocês sobre inovação, falando sobre a cultura de inovação e tempo para inovar. É ótimo ver uma empresa tão grande, tão antiga quanto a Klabin estar falando de inovação, né? A gente sempre diz que o primeiro passo para a gente inovar é começar. E começar é começar a participar, começar a escutar, começar a falar e começar a praticar. Essas coisas todas estão relacionadas a gente ter esse movimento de inovação. Então, parabéns para você que está ouvindo, parabéns para a Klabin pela iniciativa. Acho que é o primeiro passo de muitos passos que a gente dá constantemente no intuito de fazer coisas diferentes. Eu queria hoje aproveitar para contar um pouquinho da minha experiência da 3M, né? Meu nome é Luiz Daniel de Azevedo Borges, eu sou gerente de engenharia de aplicação na 3M, trabalho na 3M já há 13 anos, tenho uma história aí que passou por diversos lugares e vou contar algumas histórias da 3M, algumas histórias que eu tenho para vocês entenderem um pouquinho do que é essa cultura de inovação e principalmente, todo mundo fala que quer inovar, mas falta tempo. E o tempo para a gente inovar, o tempo para construir, quem gera somos nós mesmos. E como que isso acontece? Né? A 3M tem uma história muito antiga, né? São mais de 100 anos de companhia, e é uma companhia que começou com uma lixa e hoje tem 55 mil produtos, atua em diversos mercados diferentes. Nessas épocas de pandemia, eu achei super legal, porque antes sempre falavam da 3M como post-it, agora começaram a falar muito da 3M com os respiradores, né, as máscaras de proteção, PFF2. Agora todo mundo sabe o que é PFF2, é um negócio fenomenal. E algumas pessoas já começaram a citar também, porque a 3M produz as placas de Petri, os materiais de testes que os laboratórios usam no desenvolvimento das vacinas, das soluções. Então, é um prazer trabalhar numa empresa que participa de todo o processo que está ajudando a gente nesse momento tão especial para a humanidade, mas é também legal ver como a gente é diverso e como a gente participa em muitas coisas diferentes. E isso é uma das coisas que, com certeza, gera e conecta inovação. Essa diversidade, essa complexidade que, na verdade, para a gente, são várias diversas simplicidades que se conectam, que conversam muito. Então, é legal ver como essa cultura de inovação permeia todas essas atividades e como é legal perceber que o seu trabalho faz parte de tudo isso. Normalmente, quando a gente fala das histórias da 3M, como a 3M vem desenvolvendo as coisas, o pessoal gosta de falar das histórias nobres, das histórias poéticas. Eu gosto do lado B. Eu gosto daquele lado que é diferente, é a história que ninguém conhece. Então, quando a gente fala de post-it, todo mundo conta a história das folhinhas caindo, o negócio que grudava e desgrudava. Eu gosto de outro lado dessa história. Eu trabalhei com o Art Fry e conversando juntos, a gente chegou eu pedi para ele me contar um pouco do que foi mais difícil de acontecer nesse projeto, porque é romântico a gente pensar que os projetos começam, eles são maravilhosos, tudo dá certo, e eles terminam e a gente vende milhões e todo mundo ganha prêmio e a vida é linda. Mas a realidade, como diria o poeta, é diferente. A vida real de guerrilha é muito mais pesada que isso. Então, Art Fry, quando começou esse projeto, foi um projeto que, a princípio, os times de vendas não conheciam. Por quê? Porque era uma coisa nova, era uma coisa diferente. E isso realmente, normalmente, vai acontecer com coisas diferentes. As pessoas não vão entender. Como é que você está falando de vender um post-it? A gente vende fita, a gente vende lixa, a gente vende outra. Por que você está trazendo esses materiais? Isso daqui, fazer material para recado, material para escritório. Isso não é o que a gente está acostumado a fazer. E ele persistiu nesse projeto, buscou pessoas que pudessem ajudá-lo a desenvolver, trabalhou mais de 8 anos no projeto, antes do projeto virar um produto que começou a ser testado e vendido, e principalmente foi dado a ele a liberdade de trabalhar nisso, ademais das coisas que ele tinha que fazer, óbvio que o mundo não para de girar, trabalhar nesse projeto sem ser questionado se isso era ou não algo que iria dar um resultado de curto prazo para a companhia. Então, assim, a 3M tem uma coisa que está muito relacionada a um antigo presidente que se chama William McKnight, que são alguns princípios de atuação. Um dos princípios é contrate bons funcionários e deixe-os trabalhar. E esse é um dos grandes exemplos, onde esse grande desenvolvedor teve espaço e tempo
para trabalhar em algo que ele acreditava que era importante. Na 3M, a gente fala de uma cultura dos 15%, de uma regra dos 15%, há pelo menos 60 anos. Essa cultura, essa regra dos 15% fala muito da gente ter tempo, ter 15% do nosso tempo, separar 15% do nosso tempo, separar tempo no nosso tempo para conseguir fazer coisas que a gente acha relevantes, fazer coisas que a gente acha interessantes. Normalmente são pesquisas que são fora do nosso dia a dia, são pesquisas que são não relacionadas ao nosso trabalho foco, ao projeto que a gente está fazendo. E essas coisas que a gente normalmente pesquisa trazem essas inovações, trazem essas coisas, trazem novos projetos, ou melhoram os projetos que a gente está trabalhando. O Post-it é um baita exemplo disso. Quando você conversa com o Atify, ele fala, cara, a primeira vez que eu estava desenvolvendo, eu consegui fazer o negócio, era ótimo para tomar notas, putz, mas era um rolo, parecia uma fita. E eu não queria que o pessoal visse como uma fita. Então, como é que eu movi de fita para quadrado? Não tinha uma conversão de rolos para bloquinhos de notas. Isso não existia. Então, ele criou uma máquina, tirando molduras de portas do laboratório da 3M, com a anuência do seu chefe, com a ajuda de amigos, para conseguir construir essa máquina de conversão que transformou essa fita, esse rolo de fita, em bloquinhos de notas. Bloquinhos de notas que hoje a gente conhece super bem como os post-its que a gente está utilizando. E é muito legal ver como essa cultura de colaboração, essa cultura de participação permeiam todas essas atividades. É interessante ver que isso também está muito relacionado a um outro princípio de McKnight, que é um princípio que fala que os homens e mulheres, as pessoas do laboratório, são as pessoas que vão fazer isso para frente, vão levar a inovação para frente, vão criar o próximo patamar de inovação. Então, essa conexão, essa junção, ela está dentro de tudo que a gente acaba fazendo. Quando eu conto para alguém, ou quando a gente fala do Post-it, é fácil da gente relacionar, porque é um negócio que todo mundo conhece, é muito icônico. Mas quando a gente fala do Art Fry, tem gente que vira para mim, cara, mas isso funciona lá em Minnesota, no norte nos Estados Unidos, um lugar super distante, super gelado, vou te dizer que é gelado pra caramba, e super diferente, mas e aqui? E onde a gente vive? Isso faz sentido? Isso acontece? E aí eu sempre penso em falar de exemplos que eu trabalhei. Eu já trabalhei em manufatura, já fui gerente de fábrica, já fui engenheiro de processo, já fui desenvolvedor de produtos, já fui engenheiro de aplicação, e posso te dizer que, assim, em todos os trabalhos que eu tive, eu enfrentei alguns dos desafios que eu vejo nessa história do Artify, mas eu posso contar uma coisa bem simples. Eu estava uma vez fazendo um trabalho de campo, visitando clientes, trabalhando junto com eles, um outro princípio de McKnight, que é a verdade tá atrás das cortinas de fumaça, né? Tá no backstage, tá junto das pessoas que fazem o trabalho. Então, trabalhando do lado dos nossos clientes, vendo o que estava acontecendo, e um dos clientes me abordou com um problema tremendo que ele tinha na oficina, e eu falei, putz, legal, deixa eu te ajudar, resolvi o problema do cara. E aí eu voltei para 3M e falei, cara, será que isso é um problema? Porque eu nunca tinha visto alguém me perguntar algo assim. Eu comecei a chamar outros clientes, mostrar, perguntar sobre esse problema. Conversei com vendedores do meu time, que tem como trabalho principal vender, mas estavam super interessados em entender por que os clientes deles também tinham esses problemas. E a gente desenvolveu uma solução. Essa solução vou te dizer que quando eu comecei, uma ideia do que fazer e provavelmente uns 3% de capacidade de fazê-la. Então, a chance disso dar certo era muito pequena. Isso não era base do meu trabalho, base da minha obrigação principal. Então, eu transformei num projeto de 15%. Chamei pessoas que tinham conhecimentos específicos que podiam me ajudar. Então, chamei um colega de trabalho de outra divisão, que não tinha nada a ver com a área de reparação automotiva, que era onde eu trabalhava na época, e falei, cara, preciso da sua ajuda, porque eu não sei como fazer isso daqui do jeito que eu estou pensando. Ele falou, cara, vamos fazer em impressão 3D. Fomos no laboratório de fabricação, ele puxou a tecnologia de fabricação, chamou um outro colega que era especialista em desenho mecânico, construímos todo um desenho, fizemos aquilo ali, criamos protótipos, começamos a testar dessa forma,
e foi a minha primeira patente internacional. Foi o primeiro produto que eu desenvolvi que foi patenteado internacionalmente para a 3M da minha parte. Então eu fiquei muito animado, muito feliz. Não só foi isso, como eu comecei a apresentar o protótipo, depois de 1 ano e meio trabalhando sem ninguém saber que aquilo existia, a não ser as pessoas que estavam interagindo, que estavam participando, a gente apresentou isso e o time de negócios, nossa liderança toda de negócios, falou, cara, que ideia interessante, que ideia diferente, vamos testar e vamos começar. 1 ano depois a gente estava vendendo produto e alavancando vendas e conectando aos nossos clientes e trazendo soluções diferentes. Então, assim, a solução ela não está numa caixa fechada longe da gente. Ela está no nosso dia a dia, nas coisas que a gente tem capacidade ou não de alcançar. É o que eu falei, quando a gente começa isso e você fala, cara, eu tenho 3% do que eu preciso para terminar o que eu estou visualizando. Muita gente vai dizer, para agora que não vai dar certo. E realmente, a chance de não dar certo existia. Mas a chance de dar certo também existia. E se eu não fizesse nada, se eu deixasse tudo aquilo ali, eu realmente ia continuar com o meu trabalho, com as coisas que eu tinha que fazer. Então, o tempo para inovar, o tempo para criar algo diferente, dependia de mim também querer fazer, querer participar, querer criar algo que outras pessoas não estavam criando e que provavelmente a gente poderia fazer e que teria impacto e que os nossos clientes gostariam. Então, o, o, esse conceito, né? A gente fala de contrate boas pessoas e deixe-os trabalhar, também passa por isso, passa por dar confiança de que eles vão fazer e tolerar os erros que vão vir. Um outro princípio de McKnight muito famoso é a questão de você deferir, né, esse julgamento, essa crítica constante, esse sobregerenciamento das pessoas. Ele diz muito da gente ter liberdade e de ter tranquilidade e confiança para trabalhar. A gente sabe que a história da princesa é verdadeira. Para a gente achar um príncipe, beijaremos muitos sapos e muitas sapas. Esse é um negócio que é realidade. Todo mundo que já casou em algum momento sabe que foi difícil chegar até ali, difícil continuar também, mas faz parte da vida. Aí são dificuldades diferentes, mas essa evolução de você estar errando e acertando faz parte para chegar no produto final 1 ano e meio depois, que virou uma patente, que virou um protótipo funcional, que podia ser marketeado. Chegar nesse ponto foram vários erros, foram vários defeitos, foram várias dificuldades, vários momentos onde a gente falou, cara, desencana, não vai dar certo, não precisamos seguir com isso, e a vontade de fazer algo diferente, o apoio dos próprios colegas, quando um desistiu, o outro falava, não, vamos tentar, já chegamos até aqui, o produto faz sentido, os clientes querem, isso vai funcionar. E aí conecta novamente com a questão de a verdade estar atrás das cortinas de fumaça, que é o quê? Se a ideia tem forte conexão com as pessoas para quem a gente está fazendo essa ideia, a ideia vai dar certo. Então, isso é uma coisa que a gente busca muito, estar conectado com essas pessoas, estar trazendo. E isso não depende de nada mágico. Nesse momento de pandemia, a gente tem estado conectado de formas diferentes. Obviamente, tem várias coisas para melhorar. A gente podia ter um backlight, podia ter uma câmera fantástica, a gente podia estar num espaço fenomenal, mas a gente tem uma conexão química, parece química de namoro, né? Mas é quase uma química de namoro, uma conexão de pessoal, onde a gente consegue trocar, onde a gente consegue continuar falando e interagindo com as pessoas com quem a gente trabalha, com as pessoas para quem a gente trabalha, e essas pessoas conseguem dar feedback, e isso vai fazendo a gente crescer, essa conexão, esse contato vai melhorando e a gente vai cada vez mais desenvolvendo os relacionamentos. Então, disso tudo que eu queria conversar para vocês e trazer um pouquinho nesse bate-papo rápido, era a questão de que a cultura de inovação ela não é uma coisa mágica, fantástica, que está acima dos seres humanos e dos réis mortais que habitam a Terra.
ela está dentro da gente, ela está no nosso dia a dia, ela está no café, no almoço, no jantar, ela está no lanche, ela está no happy hour virtual da nossa vida digital, ela está nessas coisas, e isso permeia a nossa forma de atuar, e de outra forma, ela também está na conexão entre as pessoas, ela está nessa tolerância ao erro que está muito associada a uma confiança que a gente tem das pessoas com quem a gente trabalha, dos nossos chefes, dos nossos dirigidos, da nossa equipe de uma forma geral. Então, esses fatores, eles permeiam o nosso dia a dia e permeiam como a gente faz as coisas. E isso tudo, quando é muito positivo, é um ambiente de muita criatividade. Então, era essa a ideia que eu tinha para passar para vocês hoje. Foi um prazer conversar com vocês agora. Espero que isso ajude vocês a pensar um pouquinho. E a minha mensagem nunca é no final, foi bom, foi ótimo. A mensagem é, e agora? Daqui para frente, o que a gente vai fazer de diferente? Então, eu quero que vocês pensem qual vai ser a próxima coisa que vocês podem fazer. Com certeza, existem coisas que vocês podem fazer para fazer alguma coisa diferente que vai melhorar o seu dia a dia, vai melhorar o dia a dia das pessoas que trabalham com você, vai melhorar o dia a dia dos seus clientes e vai melhorar tudo que você faz na sua vida.